Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Vamos supor que você seja um protestante, você e sua família, lá na França no ano de 1572. Vocês, como bons protestantes, são cristãos, porém não acreditam que a maneira com que a Igreja Católica administra a religião está correta. Tudo bem, você não tem poder, você está na sua casinha e só quer viver um dia após o outro. Então vamos para o dia 24 de agosto de 1572. Você e sua família vão se deitar, mais um dia cansativo de trabalho e tem mais um pela frente. Porém, no meio da madrugada, você começa a perceber que tem passos ao redor da sua casa. Luzes de tochas iluminam o interior da sua moradia e batidas nas portas começam a virar arrombamentos. Quando você menos vê, um monte de soldados já invadiu sua casa, te encheu de surra e na sua família e ainda te matam. Além disso, sua casa pega fogo, vira cinzas e esses soldados, com cruzes no peito, comemoram a morte de hereges infiéis. Galera, eu podia falar que isso é apenas a minha história, mas é o tema de hoje. Vamos apresentar o massacre do dia de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572 na França. Mas antes de eu continuar essa história, já sabe, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Agora, galera, vamos que vamos. Para explicar, gente, eu tenho que inserir o massacre da noite de São Bartolomeu no contexto das guerras civis religiosas francesas. Um momento que os franceses estavam divididos entre católicos, entre protestantes, assim como toda a Europa. Estava uma bagunça continental. E para isso eu tenho que falar até mais de outro contexto, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa em 1517, quando o monge alemão Martinho Lutero vai acabar publicando as suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. Ele, nessas teses, vai justamente fazer críticas à milenária Igreja Católica sobre alguns comportamentos que ele achava errado, tipo apenas o padre poder interpretar a Bíblia, como apenas a Igreja Católica poder dar interpretações e dogmas sobre a religião cristã, como a venda de indulgências, de itens religiosos, a idolatria a itens, como por exemplo imagens de santos, entre muitos outros fatores. Mas o Martinho Lutero não vai impactar apenas essa questão religiosa. Naquele momento de século XVI, quando ele escreve essas obras, ele vai acabar também dando argumentos para grande parte da nobreza europeia, que queria finalmente se ver livre da influência do Papa e também de toda a hierarquia da Igreja Católica. Nós tínhamos reis, príncipes, um monte de gente da nobreza de vários lugares querendo concentrar o poder em si e em suas dinastias. Dessa forma, reduzindo o poder que já se estendia, como eu disse, há quase 1000 anos, pela Igreja Católica. Era um tempo de superação desse ideal medieval, quando a Igreja Católica podia ter grande participação na política e na sociedade. As ideias do Martinho Lutero e principalmente do João Calvino vão fazer uma comunidade protestante cada vez maior na França, incomodando com certeza a Igreja Católica e o próprio rei católico Francisco I. E eu tenho que falar uma coisa, gente. Rei nunca governa sozinho, nunca exatamente faz o que quer. Ainda mais naquela época pré-absolutismo. E olha que nem no absolutismo os reis faziam o que querem, mas esse é outro vídeo. Naquele momento, um rei ele só conseguiu poder de fato porque ele tinha autonomia do seu próprio exército e também apoio de vários outros duques, condes, barões que colocam sua própria nobreza, claro, a serviço do rei. Nisso, os reis não controlam exatamente toda a porção do território. Ainda mais por causa de logística, distância, essas coisas. Dessa maneira, o rei acaba governando bem a capital, manja das políticas externas, mas acaba obedecendo também em alguns momentos, tendo que dar razão para muitos nobres que governam áreas específicas. E isso na França não mudava. Portanto, o Francisco I, além da pressão da Igreja Católica, também sofreu pressão de outros duques, que por sua vez eram católicos, e também tinham casamentos familiares em outros reinos que por sua vez também eram católicos. E nisso a gente vê muito bem a Espanha e a Polônia, por exemplo. Game of Thrones fica no chinelo perante essa complexidade de teia, de familiar, de casamento, de religião, de poder. É uma coisa louca o que era a Europa naquele momento. Mas, para ilustrar isso também, não é só os católicos que mantinham esses laços de poder. Como eu disse, as ideias protestantes vão dar muito argumento para reis, príncipes e outros nobres em outras partes da Europa que querem centralizar o poder, ter mais força para suas dinastias. E isso na França também não é mentira.
A gente vai ter pressão, por exemplo, do Reino de Navarra, que já está encabeçado por uma política protestante, assim como outros ducados, militares e pessoas de influência no Reino da França. Bem, o Francisco I, naquele momento, vai fazer uma grande perseguição aos protestantes, mas isso não mata, não anula, não expulsa todos eles das fronteiras da França. E isso gera consequências. Então já vamos trabalhar essa ideia. Os protestantes na França já eram perseguidos, tanto pelo rei, quanto pela Igreja Católica, quanto pela própria população, que era muito católica. Mas beleza, eles estão lá influenciando, fazendo seus cultos secretos, estão lá na França e segura essa informação aí. O Francisco I, rei, vai ter sua linhagem de filhos, a sua penca, e um desses filhos vai ser o Henrique. Esse menino Henrique gostava muito de luta, gostava muito de justas, que eram aqueles duelos de cavalo com lança que você derrotava, virava um cavaleiro, essas coisas, tudo bonitinho. E ele vai ser casado com a Catarina de Médici, que apesar do sobrenome muito influente, e você com certeza já ouviu falar desse sobrenome Médici, ela não era muito poderosa, sua família já tinha sido perseguida na Península Itálica, e ela acabou conseguindo essa boa justamente por causa de um parente que trabalhava na Igreja Católica e conseguiu esse favor para ela. O Henrique era o segundo na linha do trono, então a Catarina estava de boa, conseguiu uma posição de nobreza e estava ali feliz. O Henrique e a Catarina tinham uma dificuldade gigantesca para ter filhos, mas naquele momento estava tudo bem, porque afinal de contas o Henrique não era o herdeiro principal do trono. O irmãozinho dele estava lá, que eu não vou ficar citando o nome para não ter 50 milhões de nomes nesse vídeo, mas estava lá. O problema é que o irmão do Henrique morre e acaba ficando para o Henrique ser o herdeiro da França, o famoso Delfim da França. Dessa forma, a Catarina de Médici precisa ter filho e ter filho homem, porque senão, se você não tem herdeiro, tudo vai pro beleléu, minha galera. O Henrique vai virar Henrique II quando o pai dele morre. Então, a Catarina de Médici vai se tornar rainha. A Catarina vai acabar conseguindo, depois de muito tempo, ter filhos e vai ser muita penca de filhos. Mas todos de uma saúde meio frágil, meio que condenados a morrer cedo, e isso vai gerar umas certas complicações. Mas nenhuma complicação vai ser tão grande quanto a própria morte do Henrique II, no ano de 1559, justamente numa justa. Ele lá duelando para ver quem era mais macho, morre na frente da rainha e dos filhos dele. É uma coisa terrível, ninguém esperava. Porque, afinal de contas, a autoridade do rei naquele momento vinha muito também da virtuosidade do rei, da capacidade dele de construir relações, do próprio casamento que ele tinha. E quando você mata um rei e não deixa seus herdeiros muito bem contatados, muito respeitados por vários outros nobres que sustentam esse poder, as coisas dão errado. Quem vai acabar substituindo o Henrique II vai ser seu filho, Francisco II. Só que o cara só tinha 15 anos. Ele não tinha aquele poder todo, aquela sustentação que faria valer a monarquia em si. Nessa maneira, quando não tem um poder centralizado, vários outros nobres que querem poder, competir por esse poder, vão começar a abocanhar o que puder. E nisso, a Casa de Guise, uma das principais casas nobiliárquicas francesas, tinha um interesse principal em manipular a monarquia. E isso fica muito claro porque o Francisco II, coitado, só tem 15 anos. 15 anos. E dessa forma, os principais titulares da Casa de Guise começam a, tanto religiosamente quanto militarmente, começar a mexer os pauzinhos, favorecer as suas próprias ideias e principalmente o catolicismo. Só que isso gera um problema maior. O Francisco II não estava no governo do avô dele, do pai dele. A vitória católica de realmente perseguir os protestantes não era mais a ideia tão assim hegemônica, tão certeira. Nós tínhamos outros reinos na Europa que eram protestantes. Nós tínhamos nobres na França que estavam se tornando protestantes, membros do exército, generais, e isso começa a virar um problema gigante. Gente, a situação piora. Parece muito os Lannister no Game of Thrones. Por quê? O Francisco II morre. Como se não bastasse ele já não ter aquele poder todo e ser manipulado pela Casa de Guise, o cara morre. Com 16 anos, ele governa um ano. O que acaba acontecendo? O irmão dele, Carlos IX, de 9 aninhos, acaba sendo próximo na linha do trono. Se a Casa de Guise já manipulava o Francisco II, o que dirá do Carlos IX, uma criança? E afinal de contas, naquela situação toda, era muito importante para as casas, para os príncipes, para os duques, para os nobres se mantiverem em pé. Porque não era mais uma questão meramente religiosa entre católicos e protestantes, como nunca tinha sido. Naquele momento, era uma batalha real.
qual reino ia permanecer fiel à Igreja Católica e com os preceitos católicos e o qual reino ia ficar protestante, valorizando mais a própria estrutura de poder das dinastias que estavam governando. Ao contrário do seu irmão, que tinha 15 anos e já foi considerado um rei para governar sozinho, o menino de 9 aninhos que chorou no meio da coroação dele acabou sendo governado pela sua mãe, que era rainha e também regente. Dessa forma, a Catarina acabou fazendo muito da influência da política do Carlos IX, que vai governar por 14 anos. É muito louco como é que funciona isso, porque a Catarina de Médici, ela é uma perfeita Cersei Lannister. Ela não está nem aí para a religião, ela quer manter os filhos dela bem e principalmente no poder. Ela era católica, estava tudo certo. Tinha suas desconfianças com os protestantes, mas a preocupação maior dela era como a dinastia de Valois ia manter o poder, e principalmente como ela iria manter os outros nobres que podiam dar um golpe a qualquer momento longe, ou pelo menos no controle mais ou menos possível no que estava naquela situação. Para vocês terem uma ideia do que realmente é essa política dela de centralizar o poder, a partir da década de 1560, que ela está realmente governando como regente, ela vai dar um monte de tréguas para os protestantes. As guerras que já estavam acontecendo, que não eram meras disputas políticas, eram guerras mesmo, com exércitos de nobres se enfrentando em campos de batalha, estava ficando forte. Então, com essas tréguas, ela estava ali sustentando que a monarquia ia continuar centralizando o poder e, principalmente, que os protestantes podiam sim ter uma certa liberdade e participar da política, por que não? E ela não é boba. Ela fez isso justamente vendo se ela conseguia se sustentar um pouco com os católicos, com a casa de Guise, mas também fugindo da manipulação dessa casa nobiliárquica e indo de encontro a outros nobres, outros militares, outras pessoas influentes, que no caso eram protestantes. E ela vai deixar isso bem claro no chamado Edito de Saint-Germain, que justamente garantia propriedade, garantia a possibilidade dos protestantes poderem fazer confraternizações, congregações protestantes, poder falar da sua fé no privado. Então já é uma mudança. Só que, gente, ela sustentando essa pontinha de amiguinho de lá, amiguinho de cá, acaba virando um pouquinho inimiga dos dois lados. Porque tinha vários grupos protestantes que eram contra essa política da Catarina de Médici e principalmente muitos grupos católicos que achavam isso um absurdo. Como assim essa mulher está lá colocando uma política justamente para agradar os inimigos da religião, os inimigos de Cristo? Os católicos não gostaram nada dessa trégua que a Catarina de Médici está fazendo. Então, a casa de Guise vai começar a matar protestantes na cidade de Vassy. Buscando então manter a estabilidade na França, porque afinal de contas você não governa um reino onde os habitantes estão se matando, a Catarina de Médici, agora manipulando o rei, não mais rainha regente, vai fazer então a sua política de consolidar a monarquia. Seguinte, ela vai fazer um monte de acordos de paz, como acontece em 1570, quando ela faz o acordo de paz de Saint-Germain, justamente fazendo uma trégua e permitindo várias liberdades aos protestantes. Isso deixa realmente os protestantes mais apoiando o governo, dá uma força para a monarquia, só que deixa ela queimada com a casa de Guise e com muitos outros nobres e com a própria Igreja Católica. Não é uma situação fácil, é muitas balanças de poder, é muito complicado. Em 1571, para fazer mais sessões ainda, concessões aos protestantes, vai participar agora do Conselho do Rei o almirante Gaspar de Coligny, que é justamente um cara muito, muito influente perante os protestantes, para não dizer a maior liderança que eles tinham naquele momento. E ele vai ficar muito amigo do filho da Catarina de Médici, o rei Carlos IX. Então já começa a ver esses desenhos da influência que eles estão ganhando, que vai incomodando cada vez mais os católicos. E, como se não bastasse, num ato de muita ousadia até para manter a estabilidade do reino, a Catarina de Médici vai propor uma coisa que é muito comum para as monarquias europeias manterem a estabilidade do reino, um casamento. E vai ser justamente desposando a sua filha Margarida, católica, com o Henrique III de Navarra, o rei dessa região que era protestante. Aí você imagina o bafafá. Gente, era muito difícil você ser protestante. Agora você imagina casar uma católica com um protestante. Ainda mais o reino da França, que era um dos maiores da Europa. O Papa não topou casar. E ficou aquela sensação também nos nobres. A casa de Guise achava aquilo um absurdo. Mas a Catarina de Médici tinha esse planejamento. Centralizar o poder, fortalecer a dinastia, unir católicos e protestantes sob uma mesma coroa, como deve ser.
Esse casamento que aconteceu no dia 18 de agosto de 1572 acabou atraindo muitas lideranças protestantes para a cidade. Afinal de contas, o Henrique III trouxe o seu séquito, já que Navarra era um reino protestante, e também o Coligny trouxe também várias outras pessoas protestantes para realmente fazer essa união entre religiões. Mas a situação é complicada, porque no dia 22 de agosto de 1572, o Coligny vai sofrer um atentado por um frei católico. Ele vai receber um tiro no braço e vai acabar perdendo um dedo, ficando até muito ferido por onde a bala acabou passando. E essa situação complica muito, muito, porque era a principal liderança protestante na França que acabou de ser baleada depois de um casamento que tinha como pressuposto fazer a união entre os protestantes e os católicos. Nisso vai acontecer uma sucessão de eventos malditos. No dia 23 de agosto, o Duque de Guise acaba convencendo Carlos IX e a própria Catarina de Médici que era muito importante para os nobres e o exército francês atacarem enquanto é tempo. O pensamento era que, como o Coligny estava muito ferido, ia obviamente ter represália por parte dos protestantes. Eles estavam temendo que houvesse um levante, alguma vingança, outro massacre, recomeçassem as guerras civis religiosas, e aí o casamento não ia adiantar de nada. Então, sabendo muito bem disso, o Duque de Guise vai dar uma ótima sugestão ao Carlos IX e a todo o séquito do conselho ali íntimo que estava reunido. Eles iriam matar o Coligny e também as principais lideranças protestantes na França. Aproveitar que estava todo mundo ali no casamento, as pessoas não entravam num dia e iam embora no outro, ficavam um tempinho até porque a locomoção era difícil. Então, como o pessoal viu o casamento e ficou na cidade, estava perfeito para o pessoal católico, principalmente da casa de Guise, dar o golpe de misericórdia. O plano começa dia 24 de agosto. Dia de São Bartolomeu, o apóstolo. Esse aí que tá com a pele toda esfolada, tadinho. Ninguém lembra de São Bartolomeu, coitado. Gente, começa uma campanha no meio da madrugada, matando e invadindo casa de gente protestante por toda Paris, e começa um medo, uma gritaria, um ataque. E o pior de tudo é que os católicos, parte da população que estava ali vendo aquilo, ouvindo os gritos, vendo o exército francês atuar, começou a entrar na dança. A população de Paris era super católica, e muitas vezes ainda é. E começou a pegar engarfo, pegar faca, pegar arma que desce, e começou a caçar vizinhos protestantes também. Logo, essa matança de lideranças protestantes, que foi encabeçada no Conselho do Rei, vira uma matança geral de pessoas que eram protestantes. Em Paris, vão morrer 3.000 pessoas. A população simplesmente matava as pessoas, pegava o corpo e jogava no rio Sena. E vocês imaginam, 3.000 pessoas jogadas no rio. E para vocês terem noção, o próprio Duque de Guise foi no quarto do Coligny, que ele morava lá nos aposentos do Palácio do Louvre, onde a nobreza morava, todo mundo morava junto no palácio, é uma coisa muito doida. Entrou no quarto dele, matou depois de dar uma surra no cara e jogou o corpo dele pela janela. Jogou o corpo da principal liderança protestante naquele momento. Não era só protestante, o Coligny era muito respeitado por ser militar e jogou pela janela. O cara foi defenestrado sem mais nem menos. O massacre de São Bartolomeu então estava acontecendo. Você tinha que fugir, você não podia ficar ali. Seja nobre, seja um religioso protestante, seja um militar, você tinha que sair dali. A população estava louca, ensandecida. O que mais assusta não é o plano realmente do Duque de Guise e também do exército francês para matar as lideranças protestantes. Não, mas sim que o povo francês tomou gosto pela coisa e começou a matar todo mundo que era protestante. E isso não fica só em Paris, se espalha. Várias cidades francesas começam a matar os seus próprios protestantes. O saldo final, hoje a gente não tem muitas fontes, não tem como saber quando a gente morreu, acaba falando que vão morrer no massacre de São Bartolomeu, nessas várias semanas, nessa temporada de mortes, entre 3 a 70 mil. Então a gente tem desde fontes de católicos que falam que morreu só uns 2, 3 mil pessoas, pessoas protestantes que falam que morreu 70, historiadores que falam que morreu entre 15 e 30, a gente fica meio nessa. E por que eu estou fazendo esse vídeo afinal? Gente, 2 razões. A primeira é que o massacre da noite de São Bartolomeu é muito importante para a gente entender a dinâmica das guerras civis religiosas na França. Essa loucura toda que colocou nobres, sacerdotes, membros da realeza para brigar.
é muito louco e vai ter muito derramamento de sangue, muita guerra ainda por isso, e eu posso falar até em outros vídeos, como a da Guerra dos 30 Anos, essas coisas. Mas por um segundo motivo, é o papel da Catarina de Médici. A rainha acabou tendo um grande papel em manter os filhos dela, que eram menores, governando, sustentando a monarquia e, principalmente, pensando a monarquia pela monarquia, a dinastia pela dinastia. É o que vão ser chamado depois da razão do Estado. A razão do Estado é justamente o Estado se pensar para se garantir, para a estabilidade política e administrativa do território ficar unida. É justamente você ser um rei, porque você é um rei. E isso é o maior fator, você é o símbolo de um Estado-nação. Quando a Catarina de Médici sai dessa esfera religiosa, fazendo alianças inclusive com protestantes, que seria um absurdo em qualquer momento da Idade Média, ela está fazendo isso, afirmando o poder do Estado, da monarquia e dos filhos dela perante o Papa e toda a estrutura da Igreja Católica. Isso é muito importante, porque é a sementinha que vai se mostrar muito forte na estabilidade da monarquia francesa que virá depois, no fim das guerras religiosas, que vai acontecer também, e precisou de muita gente fortalecendo o poder do rei para a gente ter realmente um Estado forte, centralizado na figura de um monarca. Isso é tão importante. O massacre ajuda a gente a pensar como o próprio governo, da forma moderna que a gente conhece, governo por governo, nasce. E eu podia muito bem descrever como é que acontece esse processo de centralização do poder do rei, mas eu deixo para outro vídeo. Vocês gostariam de ver? Diz aí nos comentários. Mas até esse vídeo eu digo até lá.